Olá, bem-vinda, bem-vindo ao podcast Face Yoga Paula Sá. E hoje é assim um dia super especial. Todos os episódios são especiais, hoje é um dia super, super especial, porque estamos aqui a celebrar 5 anos da comunidade Face Yoga Paula Sá. Eu sei que o tema é sobre longevidade, mas eu não queria deixar de passar aqui esta data e também que o podcast não saiu no domingo, como é suposto, porque no domingo eu estive a fazer, portanto, uma aula ao vivo no YouTube, portanto, durante cerca de 1 hora e meia, estive a fazer workshop rosto firme e pensei, ok, se há workshop rosto firme, não é que eu estou lá, ainda há o podcast a sair no mesmo dia, ui, é muito conteúdo, assim, tu vais quem me está a acompanhar vai se fartar de mim neste domingo, então, ok, então eu decidi, não, sei que não saísse o podcast e ainda bem que o fiz. Ainda bem que eu fiz, porque depois tive uma ideia diferente para o conteúdo deste podcast. Portanto, estou a gravá-lo no dia 11 e vai sair hoje, vai ficar disponível hoje. Ele é super fresquinho, digamos, ele é super fresquinho. O que não está assim muito fresquinho é a minha voz não está nada, portanto, não está ainda, não a recuperei, é verdade, mas eu acredito que tu consigas perceber tudo o que eu estou a dizer e que eu vou conseguir transmitir a mensagem mesmo com esta voz um bocadinho diferente, não há qualquer problema. E o tema de hoje é super interessante. É um tema que eu estou completamente apaixonada. Eu tenho andado a estudar muito sobre este tema nos últimos meses, que é a parte da longevidade. E por isso é que eu queria trazer também hoje. Ah, e hoje é aquele episódio de celebração dos 5 anos da comunidade Face Yoga, porque ontem, dia 10 de fevereiro, fizemos 5 anos, fez ontem 5 anos da comunidade, ou seja, da primeira aula da comunidade. E a comunidade Face Yoga começou como sendo só algo de yoga facial. Mas a verdade é que eu sei que para rejuvenescermos não chega só a parte do yoga facial. É fundamental cuidarmos da pele, cuidarmos dos músculos faciais, claro que sim, mas é todo um estilo de vida. E o próprio yoga facial defende isso, um estilo de vida rejuvenescedor. Então, hoje venho falar-te mais dessa parte do estilo de vida rejuvenescedor, venho falar mesmo de longevidade com um mapa de acordo com as últimas linhas, as últimas guidelines, perdão, as últimas orientações americanas. Portanto, eu trago aqui coisinhas frescas também e é muito interessante. E aqui estamos nós juntas nesta neste podcast, onde falamos de yoga facial e falamos de longevidade, hábitos de vida, saúde, bem-estar, tudo aquilo que eu defendo e que também trago e eu vou aprofundar, vou sempre aprofundando mais, até com convidados na minha comunidade Face Yoga, que ontem celebrou e tão bem celebrados os 5 anos da primeira aula. São os primeiros 5, como é que estão a dizer, os primeiros 5 anos de muitos e tem sido um projeto, eu estava assim ontem a dizer, uau, já se passaram 5 anos, nem acredito. Mas sim, é mesmo isto. Então nós estamos a falar aqui, falamos muito de cuidar do rosto e sobretudo vamos falar de cuidar da nossa vida, não é? E quando eu falo de longevidade, eu não falo só de viver mais anos. Não é? É de viver com mais energia, é de viver com mais clareza, com mais autonomia. Não é só viver mais, é viver melhor. Ok? E isto é muito importante. E quando nós cuidamos de nós e cuidamos da nossa saúde, estamos também a pensar, temos aquela, não é pensar, é mesmo uma sensação boa de dizer eu estou a cuidar de mim, eu cuido de mim, eu sinto-me bem na minha pele. Isto é maravilhoso. Então, vamos lá, eu vou-te dar aqui um mapa dos 8 pilares. Este decora bem, são 8 pilares, não tens que os fazer todos de uma vez e eu acho que é mesmo essencial falarmos sobre isto. Porquê? Eu tenho visto muitas tendências, muito ruído, muita informação de longevidade e muitas delas é, olha, toma estes 20 suplementos, toma estes 20 comprimidos, toma estas 20 não sei o que, não sei o que mais, e tu vais ficar jovem, vais ficar... e há mesmo bilionários que estão a investir milhões e milhões anualmente nisto, mas é muito à base de suplementos, de injeções disto e daquilo. São coisas que nós temos que perceber, não há grandes estudos, não há grandes evidências daquilo. Portanto, isto é muito recente, não há evidências, portanto, estamos a ser cobaias. Muitas pessoas dizem, isto estamos a tornar, eu estou a fazer isto porque quero me tornar um super humano, imortal. Malta, como é que estou a dizer? Até dizem, envelhecer é doença. Não,
Não, envelhecer não é doença. Envelhecer é uma fase da vida, ok? Doença é artrose, problemas cardiovasculares, AVCs, um cancro, isto são doenças, ok? Envelhecer não é doença. Então dizíamos também que crescer é uma doença, não é? Envelhecer é uma fase. Na natureza, o que há de imortal? Digam, não é? O que há de imortal na natureza? Tudo tem o seu ciclo. Os seres vivos têm os seus ciclos. Eu nunca ouvi falar, esta árvore está aqui há milhões de anos. Não, tudo tem o seu ciclo. E se fôssemos todos imortais, o planeta Terra não é possível. Isto não é sustentável, não é sustentável. Tínhamos que ir habitar outros planetas, como é óbvio. Agora, temos que perceber tanta coisa que está a ser dita, tenham muito cuidado, não sejam fundamentalistas, vejam o que é credível. Há muita coisa aí a aparecer que não é credível, não tem base, não tem fundamento nenhum, e então eu trago-vos aqui algo que realmente tem base, que tenha que é sim e que é simples, base, que é simples e que não nos deixa: eu tenho que ter estas métricas todas, eu tenho que fazer isto tudo". Eu sou muito prática, eu não sou fundamentalista em nada na minha vida, portanto, é isso que eu trago para ti, coisas que tu consegues concretizar numa vida normal, porque se calhar não és bilionária, não é? Então, o que é que tu consegues fazer na tua vida que tem resultados na prática? Sim. E eu vou dar aqui um mapa. É um mapa simples, baseado nos 8 pilares de saúde que a American Heart Association libertou, portanto, partilhou. E isto aqui são os Life's Essential 8, ou seja, os essenciais da vida, portanto, os oito bases, os oito essenciais da vida. E, mais uma vez, como eu estou a explicar, eu vou-te explicar isto de forma sucinta, rápida, sem extremos, sem perfeccionismos, sem fundamentalismos, ok? Estamos aqui entre nós, tu sabes como é que eu sou muito prática e aqui vai ser mesmo muito prático. Então, o primeiro pilar é a alimentação. É assim, já sabes, a alimentação é tudo, é a base, não é? A alimentação é a base. E eu sou completamente contra dietas. Contra. Eu já experimentei, eu tenho 42 anos, quando eu tinha os meus 20 e poucos, andava assim com aquelas andava um bocado obcecada com as dietas da moda, disto, daquilo, portanto, porque era muito exigente comigo, tinha que estar no peso perfeito, tinha que estar com o corpo perfeito, tinha que estar isto e aquilo. Resultado, eu era um ioiô, a nível de peso, a nível de balança, saúde não traz, traz-te déficits energéticos, enfim, não é o ideal, ok? Então, para mim, aquilo que eu digo não é, olha, não pense em dieta, pensa numa base. Pensa em algo real. Quanto mais os teus alimentos, quanto mais a tua alimentação se aproxima de comida de verdade, mais a tua saúde, o teu corpo agradecem. É pensar alimentos de verdade. É desembalar menos e descascar mais. Começa por aí. Por exemplo, olhas para os alimentos e dizes: isto realmente está a nutrir o meu corpo? Ou está só a distrair-me? Ou está a nutrir aquelas emoções? Porque há esta fome emocional, há esta questão toda da. Também já tive aqui um episódio também sobre fome emocional, portanto, alguns episódios já não me recordo, tem mais de um ano esse episódio, não sei qual é o número, mas tem um episódio só sobre fome emocional também, e é muito interessante. É pensar, ok, isto realmente vai me nutrir. E, por exemplo, houve uma vez uma nutricionista deu-me opções mais saudáveis, até mudar marcas, ou seja, dentro daquilo que eu já comia, ok? Mudar aqui duas, três coisitas, acrescentar mais proteína aqui, mais fibra ali, portanto, eu comia as mesmas quantidades, aquilo tudo que eu gostava, porque eu disse logo, não me vai proibir rigorosamente nada que eu não faço isso. Eu não faço isso. Eu gosto de comer o que me apetece. Portanto, ok? E às vezes só dizer, eu em vez de comprar esta marca, comprar aquela, repara, esta realmente é mais saudável. E só com essas pequeninas alterações, num mês e meio, perdi 2 quilos sem reparar, sem me aperceber, porque continuei a fazer exatamente igual, só mudei 1 ou 2 produtos. E isto faz diferença, por exemplo, era o leite vegetal, escolher leite vegetal sem açúcar, escolher coisas assim, era assim coisas muito simples mesmo. Então é isto que eu também te digo, escolhe uma mini ação. E dos 8 pilares, eu vou dar aqui uma mini ação para cada um dos 8 pilares. E depois tu vês o que é sustentável para ti. Mas tu podes acrescentar a nível da alimentação apenas uma coisa que seja nutritiva. Imagina, nunca comes legumes, pensar, então eu vou introduzir uma sopa.
não é? Não tentes cortar com tudo. Diz, eu vou introduzir uma sopa, ou eu vou introduzir as leguminosas. As leguminosas para mim é algo incrível. Eu coloco nas sopas, traz muito mais fibras, logo proteínas também, e eu fico mais saciada. Eu sei que as nutricionistas às vezes dizem, não, tira as leguminosas porque tu a seguir vais comer isto e aquilo. Mas imagina, se tu queres fazer uma refeição leve, o segundo prato dizes, olha, eu vou pôr menos quantidades, então a sopa já vai saciar, por exemplo, é isso que eu faço também. É conjugar aqui, ver o que é que o conjunto, não é só a sopa, mas toda a refeição, ok? Então pensar, o que é que eu posso fazer também a nível de alimentos verdadeiros? Será que eu estou a comer, estou a ingerir fruta? Será que eu estou... Escolhe alimentos de verdade, para já. Começa a pensar, o que é que eu estou a comer que não é de verdade e que poderia ser, não é? E não tentes cortar com tudo. Escolhe uma coisa, porque o fundamental são pequeninos hábitos que se fazem de forma repetida. Não queiras mudar tudo. Eu, quando quero mudar tudo, eu não mudo nada, ok? E agora vamos para o segundo pilar, aqui, o segundo essencial, a segunda essência, a segunda base, digamos, que é o movimento. Já a medicina tradicional chinesa dizia: movimento é vida, e realmente é verdade. O nosso corpo não foi feito para ficar estático. Os nossos músculos não foram feitos para ficarem estáticos. Portanto, hum, é mesmo isso, movimentar. E quando eu digo músculos, também estou a falar dos músculos faciais. Os músculos faciais, quando são imobilizados, perdem a sua forma. Isso basta vermos alguém que tem paralisia facial, certo? A longo prazo, os músculos vão perdendo a sua forma, vão ficando o efeito até o oposto daquilo que nós desejamos. Estou aqui a fazer aqui uma comparação até com o Botox, muito cuidado. Eu estive a falar recentemente até com uma cirurgiã plástica e ela diz: eu coloco Botox, mas eu coloco Botox QB. Não estou constantemente a fazê-lo, porque eu sei que depois tem o efeito oposto, o músculo vai começar a perder a sua forma. Portanto, aqui, mesmo quem aplica tem que ter alguns cuidados, falem com os profissionais certos, ok? Isto é importante. Mas voltando, movimento é vida, o nosso corpo foi feito para mexer e tu não tens que pensar, eu tenho que ter aquela hora, eu não consigo bloquear aquela hora para ir ao ginásio. Não tens. A verdade é que tu não tens que bloquear nada disso, tu não tens de ter aquele tempo perfeito. Tu tens de ter uma rotina que se encaixe na tua vida. Pode ser, por exemplo, olha, vou começar com uma pequena coisa, eu vou deixar de usar o elevador, excepto quando venho do supermercado, com as compras e estou pesado ou algo assim, tenho mais peso, mais sacos. Mas de resto, eu posso começar desta forma, certo? Posso subir escadas, posso aproveitar no fim do dia e pôr uma música super gira, dançar com as minhas filhotas, por exemplo, não é? É um hábito que eu quero até implementar, isto vai-nos mexendo, é melhor mexer um bocadinho mais do que não mexer de nada de todo. E, por exemplo, eu no início do ano, portanto, eu em dezembro acabei por sair do ginásio, eu estava inscrita no ginásio, por vários motivos tive que sair, ok, tive que ainda estou a organizar melhor a minha agenda, a organizar melhor, portanto, várias coisas, meus investimentos, várias coisas, depois um dia posso falar também sobre isso, e tive que abdicar do ginásio, ok? Mas eu comecei a implementar novos rituais, novas rotinas na minha vida. Não estou a dizer que, olha, vou acordar todos os dias uma hora mais cedo e vou fazer uma hora de ginásio em casa, porque eu sei que isto é novo e não vai ser sustentável. Comece então com o quê? Ok, vou começar aqui com 5 minutos. E eu sei que, e já tenho a prova de yoga facial em mim, 5 minutos, mas todos os dias ser consistente é o fundamental. Vale mais, se for preciso, que uma hora quando eu tenho tempo, que pode ser só uma vez por semana e há semanas que não, não vão resultar. Portanto, é isto. Portanto, tu escolhes algo que tu consigas implementar. Imagina, tu consegues implementar 2 blocos de 5 minutos de caminhada, um de manhã, um à tarde ou um a seguir ao almoço e já começaste a caminhar 10 minutos por dia, por exemplo. Fazes uns alongamentos em casa, fazes 10, 20 agachamentos, fazes 50 abdominais, portanto, podes começar. O que interessa é, portanto, fazer uma micro-ação, uma mini-ação e aqui já vai ter impacto. Vamos para o ponto 3 e o ponto 3 para mim é dos mais importantes. É mesmo dos mais importantes. É assim, os 2 primeiros pontos também, a alimentação é a base de tudo e aliás o movimento também, é o fortalecimento muscular. Dizem que o músculo é o órgão, entre aspas, porque não é um órgão, mas da longevidade. Vários médicos estão a dizer hoje em dia que o músculo, portanto, o trabalho, fortalecimento muscular é obrigatório. A partir dos 40, dos 50, dos 60 é obrigatório. Se ainda não o fazes,
começa, mesmo que não vás ao ginásio, utiliza o próprio peso do corpo. Não tens ferramentas em casa, não tens pesos, não tens nada, utiliza o peso do corpo. Ok? Mas começa. Portanto, trabalhar os músculos do corpo e do rosto é obrigatório. Está aqui ponto assente, ok? E a seguir, o sono não é um luxo. Dormir bem nunca deveria ser um luxo. O sono é uma prioridade, porque é durante a noite que o nosso corpo vai regenerar. É, é realmente a base, é uma base. Tu podes, olha, tu até podes alimentar-te bem, tu podes te movimentar, fazer exercício físico, mas tu não descansares, tu não dormires, o teu corpo se não recuperar, tu vais chegar a um burnout, a um esgotamento, certamente, tu vais ficar num ponto de stress gigante. Portanto, isto é fundamental ter esta consciência. O sono é uma prioridade, não é um luxo, não é um prémio, não é porque tu mereces, não. O sono é obrigatório, é quando o corpo regenera. E aqui o teu rosto também é um espelho. Se tu não estás a dormir bem, prepara-te, o teu rosto, isto não consegues disfarçar. Por mais maquilhagem, pode pessoa até costuma dizer, eu coloco muito corretor de olheiras, às vezes chega uma altura que até fica pior, diz, é melhor não ter colocado tanto, não é? Então, o rosto é aquele espelho que vai te denunciar se tu não estás a dormir bem. Portanto, tu aqui podes, eu sei que às vezes há casos e casos, e às vezes se não estás a dormir bem, podes precisar de ajuda. No entanto, aquilo que eu noto que funciona para mim também é ter uma hora mais estável ao longo de toda a semana e fim de semana, porque quando eu mudo os horários ao fim de semana só porque é fim de semana, eu sinto-me cansada, porque o meu organismo habituou-se a algo durante 5 dias, chega ali 2 dias, estamos de férias e parece que estou, eu não sei, eu parece que estou de ressaca quando mudo os meus horários, e não preciso de álcool nem nada, basta mudar os horários de dormir, ok? Então aqui é mesmo isto. Escolher uma hora para deitar mais que seja estável ao longo do tempo, claro que nem sempre é possível deitarmos exatamente à mesma hora, e também uma hora mais estável durante a semana. Ou seja, dizes: "Olha, mas eu ao sábado e ao domingo quero aproveitar para descansar". Sim, só que não vais, por exemplo, dormir mais 3 horas de manhã, se calhar optas por mais meia hora, algo assim diferente, tentar aproveitar e claro, a vida também é para ser vivida, tens algum movimento, tens algo a nível social, vai-te divertir, sair até tarde e dormir, tudo isso faz parte, isso até nos rejuvenesce, portanto vai lá. Mas o que eu estou a dizer é para termos esta consciência ao longo do tempo. Vamos agora para o quarto pilar, este aqui é zero tabaco, zero nicotina, ou o mais próximo disso, aquilo que tu conseguires. É assim, porque fumar é um hábito que envelhece por dentro e por fora. A nível dos nossos órgãos, a nível interno, fumar envelhece bastante, vai afetar a nível cardiopulmonar, portanto, a nível da nossa pele, vai tornar a pele mais baça, mais acinzentada, há uma fraca oxigenação das células, tanto a nível interno como externo, a nível da pele, portanto, se é algo que envelhece imenso, é o tabaco. E se estás aqui, eu sei que é algo que é importante para ti também, esta parte de evitar aquilo que te envelhece mais rápido. E se tu fumas, isto de fumar não é assim, olha, vou deixar então agora. Eu sei que não é assim, eu fui profissional de saúde durante 16 anos, sei que não é assim, mas se tu fumas, tenta definir um plano que seja realista para ti. Ou seja, podes tentar perceber como é que tu poderias reduzir com ajuda. Vai ter com um especialista, pede ajuda, ok? Pede ajuda. E se tu não fumas, se tu não és fumadora, mantém isto como um não negociável. Portanto, não és fumadora, não vais começar. Já tens esta informação, portanto, não vais começar a fumar. Isto é fundamental. E agora aqui falando até do tabaco, porque houve uma vez que estava a falar sobre cosmética e disseram-me: Paula, mas tu achas mesmo que se esses ingredientes, estávamos a falar de um determinado ingrediente, que se esse ingrediente fosse realmente nocivo, que a indústria permitia a venda de cosméticos com esse produto, quando nós sabemos que ao longo dos anos eu já vi N produtos serem retirados do mercado porque têm produtos nocivos, certo? Ou porque de repente um ingrediente, olha, ele suspeitava-se que era nocivo e agora temos a certeza, não é? Temos imensos ingredientes que são disruptores endócrinos, e sabemos disso.
mas eles continuam lá porque dizemos esta percentagem é tão baixa que não há problema, não nos vai afetar. Mas não há estudos que, mais uma vez, a longo prazo, e nós não utilizamos às vezes só um cosmético, aquele produto. Portanto, estamos a intoxicar todos os dias, não é, não é com aquela quantidade, às vezes é com o dobro, com o triplo, e todos os dias. Não há estudos a ver, ok, a longo prazo, será que o nosso corpo depois vai desintoxicando assim facilmente? Portanto, há aqui muitas questões que deveríamos ter em atenção, e eu, quando escolho os produtos, ingredientes para a Pura Alma, para a minha marca de cosméticos naturais, eu tenho isto tudo em conta, já sabem, são os meus valores, isto não é negociável para a Pura Alma, não há coisas que não são negociáveis. E quando me disseram isto, puseram esta questão, olha, mas tu sabes, achas que realmente iriam colocar algo que é nocivo para a saúde? E eu só respondi, olha, tabaco. E vende-se em todo lado, em todas as lojas, todos que é quiosque, e é permitido, é legal, e toda a gente sabe que provoca cancro, enfim, que faz muito pior até do que às vezes estes produtos cosméticos que estamos a falar, mas de longe é muito pior e é aceitável. É aceitável, está aí à venda, ok? Portanto, ah, que este pequenino à parte, para às vezes nós começarmos a abrir aqui os olhos, não é? Aquilo também que nos é dito. Depois aqui, outro pilar, o quinto, e este eu sei que é um bocado pode se tornar aqui um bocadinho complexo às vezes, mas é um peso saudável. E quando eu digo peso saudável não é guerra com o corpo, não é punição, não é pensarmos: "Olha, então eu vou ter que perder peso". Não, eu deixei de pensar: "Olha, eu quero perder peso", não é assim que eu vejo a vida. Eu penso sempre em equilibrar. Eu quero ter um bom equilíbrio, eu quero ter saúde. E um peso saudável, se eu tivesse uma boa rotina, bons hábitos alimentares, portanto, uma boa gestão do stress, uma boa gestão a nível do sono, uma boa gestão alimentar, já disse, não é? Aqui a parte hormonal também, e aqui na parte hormonal tu se calhar podes precisar de ajuda, recorrer a um especialista, ok? A um profissional de saúde competente. Então aqui, tu pensaste, se tu tiveres tudo isto combinado, alimentação saudável, alimentação equilibrada, comida de verdade, nas proporções que o teu corpo realmente necessita e não em exageros, porque nós temos uma abundância de comida às vezes que nós precisamos daquilo, não é? Aquilo já não me está a nutrir. Eu estou-me a alimentar, estou-me a nutrir. Chega uma altura em que é em excesso, estou-me a prejudicar, estou-me a intoxicar. Então aqui é como é que eu consigo equilibrar tanto para ter saúde. E o foco deve ser este, é um equilíbrio. E o peso saudável vem, se tu cumprires isto, o peso saudável acaba por vir. Se tu te movimentares, alimentares bem, fizeres esta gestão, sim. E tu aqui, a tua mini ação é começares com uma coisinha pequenina. Lá está. Imagina, tu podes dizer: "Eu vou ter um jantar, se calhar mais leve, dia sim, dia não, dia sim, dia não". Já é um começo. É um começo, ok? E se calhar já vai-te ajudar aqui a gerir o peso saudável. Eu lembro-me quando eu trabalhei em geriatria durante muitos anos a nível hospitalar, em cuidados paliativos, mas a parte da geriatria, eu acompanhei eu acompanhei centenárias, e estas centenárias, lá está, elas estavam num processo de envelhecimento. Lembras-te daquilo que eu estive a falar há pouco? Envelhecer não é doença. Elas estavam super coerentes, super conscientes, não tinham problemas de saúde nenhuns, elas tinham ido parar às vezes ao hospital porque tinham tido uma queda e tinham fraturado, tanto estavam com uma prótese, sei lá, algo assim do género, mas e isto já é consequência também do envelhecimento, é verdade, é consequência também daqui a nível de déficit de equilíbrio. Porquê? Há uma perda de massa muscular, e aqui é importante fortalecimento, ok? Fortalecimento, fortalecimento, fortalecimento. E há aqui várias questões, mas aquilo que eu quero dizer é que estas pessoas, sobretudo eram sobretudo mulheres, é verdade, hum, centenárias, elas era maravilhoso, porque eram super coerentes, lá está, não me parecia, não via aquilo como uma doença, ter 100 anos, nada disso, era uma fase linda da vida, maravilhosa, era uma inspiração. E também elas tinham uma questão, todas elas tinham peso saudável. Eu não via centenárias com excesso de peso. Portanto, isto aqui é mais uma métrica, entre aspas, importante, estar dentro de um peso saudável.
ok? Eu não, a verdade é esta, que elas eram todas muito coerentes, sempre, e quando eu via, via a história delas, estavam bem rodeadas, tinham uma boa comunidade, tinham uma boa vida social, seja com os familiares, portanto, elas tinham tudo isto, e eu quando eu via o que elas comiam, eu entrava, às vezes elas estavam ainda a comer, ou assim, eram super saudáveis também, não era grandes exageros, era tudo isto, e elas diziam, eu adoro, eu ainda hoje, com 100 anos, vou para o para o meu quintal, ou para a minha horta, ou vou fazer a minha caminhada. Todas elas dormiam cedo, deitavam cedo, movimentavam-se, tinham uma boa vida social, ou seja, isto de viver em comunidade é realmente fantástico. Ora, por isso é que eu chamei também comunidade à minha comunidade Face Yoga, porque isto da comunidade, este é super poderoso, comunidade é poderoso. Então, isto aqui, voltando aqui a esta questão do peso saudável, começa com, se tu fizeres estes pequenos hábitos, tu vais ver, pode não ser imediato, mas o peso saudável ele vem. E podes começar com uma microação também. Vamos aqui para o ponto 6 dos essenciais, que é o colesterol. O colesterol, tanto, há imensos artigos. Saiu recentemente um livro em Portugal sobre o colesterol, que o colesterol faz parte do nosso cérebro, nós precisamos de colesterol. Portanto, o colesterol em si não é um inimigo, não temos que ter medo do colesterol, não é um rótulo, é uma informação. Temos é que ter a noção de ir avaliando para ver se ele está dentro daquelas margens normais, sem pensar em tudo que comemos, sem pensar em grandes exageros, mas ver, ok, ele está no normal ou não, porque eu preciso de colesterol para viver, ok? É aquilo que eu também dizia às minhas alunas já na comunidade Face Yoga, às vezes eu dizia, vocês têm que não tirem as gorduras da alimentação, vocês nós precisamos dos ômegas, nós precisamos disso tudo. Até para fortalecer o nosso sistema cardiovascular, certo? Nós precisamos de gorduras. Devemos é ter algum cuidado com as gorduras que escolhemos, isso sim, mas nós precisamos de tudo isso. Mesmo a nossa pele precisa. Se alguém retirar completamente as gorduras da alimentação, a pele vai ficar super seca, a pele vai envelhecer. Portanto, nós precisamos de gorduras, portanto, claro, aqui escolher umas gorduras boas e ir avaliando longe a longe os níveis de colesterol. Estão ou não dentro daquilo que é normal. Estão excessivamente acima, sem ver também as gorduras como um inimigo comum, porque não são. Ok? Não são. Agora, o próximo passo, e aqui a microação é esta questão, de se tu já estás há anos e anos sem avaliar o teu colesterol, tenta marcar análises, é um autocuidado, ok? É amor próprio. Fazermos análises pontual, irmos fazendo análises, é uma questão de amor próprio também, é uma questão de cuidarmos de nós, não só para verificar o colesterol, mas outras coisas, ok? Isto é importante, vermos a nossa saúde. Nós todos devíamos fazer tanto aqui umas análises, tanto pontualmente, não sei se fazes ou não, eu vou marcar as minhas este ano, está na minha agenda para este ano, portanto é importante fazermos este registro. E agora, estávamos a falar, portanto o colesterol não é um inimigo, no entanto, o ponto 7 sim tem aqui um inimigo, que é o açúcar. O açúcar. Os picos de açúcar e as quebras de açúcar, eles vão mexer imenso contigo, com o nosso organismo, mexem imenso com a nossa energia, com a nossa fome, o nosso humor, com a nossa ansiedade, perdão, e não só. O açúcar é realmente muito nocivo para a nossa saúde. Além de ser altamente aditivo, ou seja, ele é altamente viciante. Portanto, eu comecei a fazer mais coisas em casa, que é para não comprar tanto, para desembalar menos e descascar mais, não é? E uma das coisas que eu comecei a fazer foi pão. Eu faço o meu pão, eu publico nas redes sociais o meu pão, que tem aveia, tem milho, muitas vezes tem quinoa, tem alfarroba, eu adoro pôr alfarroba no pão, e tenha, portanto, e na receita original do meu pão sem glúten tinha lá açúcar. E eu não coloco o açúcar. Eu retirei e sempre que eu vejo as receitas, tanto o pão de forma no supermercado, lá está, sempre que eu vejo tanto a lista dos ingredientes do pão nos supermercados e tem lá tudo, muitas vezes tem açúcar. E eu lembro-me da minha mãe dizer-me,
que ela fazia pão na aldeia quando era muito jovem. Eles faziam todos o pão, cada casa, cada família na sua aldeia, na aldeia, cada casa fazia o seu próprio pão. E ela dizia-me: "Ó filha, o pão é farinha, fermento, água, sal, mais nada. E a minha receita que eu tenho tem açúcar, vinagre, tem N coisas". E eu disse: "Eu vou retirar isto tudo, vou pegar nas doses do resto e vou só colocar também água, farinha, fermento, sal". Se começa na lista a pôr leite, ovos, eu digo: "Isto já é bolo, já não é pão". Ok? Isto aí é bolo, não é pão. Então aqui é mesmo trazer isto, retirarmos o açúcar. O açúcar é altamente nocivo também a nível da nossa pele, envelhece imenso a pele, porque o açúcar vai interferir com a produção de colagênio, vai quebrar ali a produção de colagênio. Portanto, por isso é muito importante nós pensarmos nisto. E aí cuidado, eu não estou a dizer: "Olha, nunca mais comas um doce na tua vida", não, porque nem eu também não, eu adoro, sou muito gulosa, eu como um quadradinho de chocolate todos os dias, chocolate negro, mas olhem, é o equilíbrio. Lembras-te daquela questão, é o equilíbrio. É encontrarmos aqui o equilíbrio que funciona para nós. O equilíbrio para mim não é igual, não é o mesmo equilíbrio para ti. E tens que ver o que é que funciona para ti, e é assim como eu estou a dizer-te o que é que funciona comigo, mas pode não ser exatamente igual. Há pessoas que dizem: "Eu cortei tudo, tirei tudo com açúcar, não comi nunca mais na vida e sinto-me super bem". Excelente, se calhar um dia vou fazer o mesmo também, nunca se sabe, ou talvez não, porque eu adoro os meus docinhos de vez em quando, sem grandes exageros. É como eu digo, eu não sou nada fundamentalista, eu acho que o equilíbrio é que é a chave para tudo, é a chave para sermos para uma rotina, para um hábito ser sustentável. Portanto, é isto que eu acho que é super interessante. E a tua mini ação aqui no açúcar pode ser juntares, portanto, nas tuas refeições, para juntar sempre proteína e fibra. Sempre que tens algo com açúcar, junta-lhe proteína, junta-lhe fibra, para que não haja aquele pico de açúcar e para que não tenhas para te manter saciada mais tempo. Porque quando comes algo só muito doce, não ficas saciada há muito tempo, tens o pico, não é? E quando digo pico, faço logo o pico. Tens aquele pico de açúcar e depois acabas por sentir fome logo a seguir. Portanto, aqui é juntar mesmo juntares proteína, fibra e portanto, e acaba por ser mais simples. Podes juntar, portanto, neste caso, uns frutos secos, aveia, ovos. Quem tem acompanhado o meu pequeno almoço, ultimamente eu tenho feito é meu pão caseiro de alfarroba, aveia e quinoa, e coloco ovo cozido, depois a seguir tanto frutos secos, portanto, este tem sido o meu pequeno almoço, às vezes com ou sem iogurte, vegetal, natural sempre. Portanto, e isto tem sido aquilo que eu tenho comido habitualmente. Às vezes gosto de uma papa de aveia também e não coloco açúcar. Portanto, é importante termos aqui um equilíbrio, ok? E depois temos o oitavo pilar. Estamos aqui já no fim. O oitavo pilar é acompanharmos a nossa tensão arterial. Não é preciso ser profissional de saúde para saber que ter uma tensão arterial equilibrada é fundamental para a nossa saúde, não é? E muitas vezes nós temos que ir avaliando, porque a tensão não está bem e aí isto é muito silencioso. Nós só nos apercebemos às vezes muito tarde. O que é que tu podes fazer aqui? É ir passando numa farmácia, podes pedir para medirem a tensão, sobretudo se tens histórico familiar. É mais nestes casos que pode ser preocupante, porque se tu não tens histórico familiar, tu compras aqui este estilo de vida equilibrado, em princípio está tudo orientado, mas é importante não dramatizar, mas controlar, ir vendo, avaliando, ok? E isto é muito, muito interessante. E aqui está os 8 pilares, 8 bases, as 8 bases, e isto aqui está tudo ligado ao que nós fazemos, não é? O que nós fazemos aqui neste podcast, aquilo que eu faço no meu trabalho de yoga facial, porque o yoga facial é para muita gente, como foi para mim, como é para as minhas alunas, é uma porta de entrada para o autocuidado. Tu começas por cuidar do rosto e de repente, quando te apercebes, já estás a criar
um ritual, rotinas de bem-estar gerais. Tu começas a cuidar de ti através do rosto e quando olhas já estás a cuidar do corpo, da tua alimentação, da tua mente, estás a cuidar de tudo e isso é maravilhoso. É mesmo maravilhoso. Eu notei isso em mim, eu noto isso nas minhas alunas também, e o fundamental e a base de tudo é sempre esta consistência. Não temos que fazer tudo perfeito, não temos que fazer logo todas as mudanças radicais, mas é sermos consistentes nestes pequenos hábitos, microações que devemos ir fazendo, porque longevidade é sobretudo uma identidade. E é esta a questão de eu sou uma pessoa que cuida, eu cuido de mim, eu sou uma pessoa que cuida de si. E isto é importante, se tu cuidares de ti, de forma equilibrada, de forma consciente, de forma responsável, tu já estás a trabalhar na tua longevidade também. Isso, nunca te esqueças disso. Então, aqui para celebrarmos estes 5 anos de comunidade, da comunidade Face Yoga, da primeira aula da comunidade Face Yoga, e aqui aproveito para te relembrar que tento abrir as inscrições, tu podes fazer parte desta comunidade Face Yoga até dia 13 de fevereiro, até sexta-feira, podes fazer parte, podes entrar, podes usufruir de todo este mundo de autocuidado para o rosto, para o corpo, porque também há aulas de nutrição integrativa, temos professores convidados de várias áreas que te vão ajudar a nutrir, a ter bons hábitos, e claro, muito conteúdo de yoga facial, rotinas que te vão ajudar a cuidar do teu rosto de forma rápida e eficaz. Mas eu tenho aqui um desafio para ti, que estás aqui no podcast, este desafio dos 5 anos da comunidade, que é para tu escolheres um destes 8 pilares. E vais escolher só um durante os próximos 7 dias, ok? E pergunta-te mesmo, qual destes é que eu posso começar? E posso começar que seja com o mínimo, mas que eu posso manter, sobretudo. O importante é manter, não é fazer logo tudo, o importante é manter. Então dizes, o que é que eu posso começar a fazer hoje que vou conseguir manter? Uma micro ação, ok? Isto é muito importante. Uma micro ação que tu possas começar hoje. Então, obrigada mesmo, obrigada a ti por fazeres parte desta história, porque 5 anos é muito tempo. E obrigada, seja. ah, é muito tempo, é verdade, mas ao mesmo tempo são os primeiros 5, é só um começo. Portanto, e eu quero-te agradecer por estares aqui e quero sobretudo, que isto é mais importante, é dar-te os parabéns. Parabéns por estares aqui, porque se tu estás aqui, foi porque tu escolheste cuidar de ti. Não importa se escolheste há 5 anos, estás há 5 anos comigo, ou se este é o primeiro episódio que estás a ouvir, este é o primeiro contacto que tens comigo, mas se tu estás aqui, parabéns, porque tu realmente cuidaste, resolveste cuidar de ti. E isto é só o começo. E para fecharmos aqui este episódio especial, eu quero-te pedir 3 coisas muito simples que também vão fazer a diferença, que é, primeiro, comenta aqui em baixo qual destes 8 pilares é que vai ser o teu foco agora. Podes até, se quiseres, comentar qual é o teu micropasso, a tua microação que tu vais começar, porque eu leio tudo, eu leio mesmo tudo e adoro. Portanto, eu adoro perceber em que fase é que tu estás. E além disso, não te esqueças, porque a tua partilha pode inspirar outras pessoas. Ok? Isto é super importante. Não é só sobre nós, mas o impacto que temos nos outros. E isto é uma verdadeira comunidade. E segundo, se este tema também fez sentido, segue este podcast para que tu não percas os próximos episódios. Eu vou trazer-te mais conteúdos práticos, sempre com uma base científica, mas sempre algo que tu podes começar já a concretizar. Ok? Onde nós falamos aqui de bem-estar, de saúde, de longevidade, de yoga facial, de beleza, de imensas coisas, sem fundamentalismos, com aquilo que realmente é eficaz, com aquilo que realmente funciona, com aquilo que tem base científica também. E terceiro, partilha este episódio com uma pessoa especial. Pode ser aquela tua amiga que precisa mesmo de cuidar de si, com a tua irmã, com a tua mãe, com a tua tia, com a tua prima, com uma pessoa especial que diz: ela precisa de voltar a cuidar de si. Ok? E às vezes esta partilha pode ser só aquele empurrão, com amor para que a pessoa encontre um estilo de vida mais saudável, mais equilibrado e mais feliz também. E olha, só poderia deixar por estar aqui novamente os parabéns por estares deste lado, por estares aqui comigo, porque tu te escolhes,
todos os dias, porque tu escolhes cuidar de ti. E um beijinho muito grande e até à próxima, até ao próximo episódio.